Boa tarde. No tema de hoje eu vou apresentar sobre a Revolução Industrial e a mecanização do sistema de produção. A Revolução Industrial foi iniciada na segunda metade do século XVIII e causou profundas transformações para a humanidade por meio do surgimento das indústrias e do capitalismo. Logo abaixo temos as imagens das indústrias, da época. Por Revolução Industrial, as ciências humanas compreendem como período de grande desenvolvimento tecnológico que foi iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, este desenvolvimento espalhou-se para outras partes do mundo, como a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Assim surgiu a indústria e as transformações causadas por essas possibilitaram a consolidação do capitalismo. A economia a nível mundial sofreu grandes transformações. O processo de produção de mercadoria acelerou-se bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. A Revolução Industrial também impactou as relações de trabalho, gerando uma relação dos trabalhadores cada vez mais exploradas. E todos esses acontecimentos, os trabalhadores tiveram outras formas de pensamento. Logo abaixo temos a imagem das máquinas de tecelagem da época. Aqui também são exemplos, das novas máquinas fabricadas naquela época, que foram a grande revolução da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial. Como foi a primeira Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi marcada por vários pontos, como o trabalhador após a Revolução Industrial, que é um trabalhador, vamos se dizer, revoltado, com a criação das máquinas. Este trabalhador passou a ser explorado e os que não trabalhavam, eles eram simplesmente demitidos, porque já não precisava de tantos trabalhadores para o manuseio das máquinas. Também teve o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento humano, crescimento desenfreado das cidades, a favelização, a marginalização de pessoas e o aumento da miséria, e o aumento significativo das indústrias. Trouxe também os pontos positivos, como transformação da sociedade rural, da indústria, desenvolvimento do sistema fábrico, a utilização de novas energias, a mecanização de novas agricultura e da indústria, desenvolvimento da comunicação. Também teve um ponto muito positivo, que foi a eletrificação da sociedade no período. Ela foi destacada, que foi a máquina armazenadora de cargas elétricas. Luigi Galvani realizou sua famosa experiência em que impulsos elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta. Pouco depois, Alessandro volta a fazer contato entre os dois metais e a perna da rã, inventando assim a pilha voltaica. Esse foi um dos grandes acontecimentos da primeira Revolução Industrial. Também teve a segunda Revolução Industrial, que foi uma fase mais desenvolvida, que foi a invenção do aço, da eletricidade, do petróleo. Já na primeira revolução utilizava-se o ferro, o carvão e a energia, e na segunda passa-se a se utilizar o aço, a eletricidade e o ferro. Também teve o processo de Bensemer, de transformação do ferro em aço, o dinamo, cuja invenção criou condições para a substituição do vapor pela eletricidade. O ouro negro passou a ser utilizado como força motriz em navios e locomotivas. Esses são grandes acontecimentos, na época da Revolução e para a nossa ciência. Obrigado por mais um vídeo. Obrigada a todos por assistir.